Vocês estão vendo em casa uma farda bombacha de soldado paulista utilizada na Revolução de 32 e que pertenceu ao acervo do sargento Edmundo Xavier. O doador é o Mário Xavier, irmão do doador aí, sargento Edmundo. Com essa imagem, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, hoje na companhia do nosso amigo aqui, historiador Juliano Finamur. Por que eu entrei aqui nesse espaço do museu dedicado ao Exército, um espaço que lembra muitas batalhas? Por quê, Finamur? Fala pra gente. Hoje nosso tema é a Revolução de 1932, né? Então, Lucas, a Revolução de 32, ela tem uma batalha que é bastante conhecida em Pouso Alegre, a Batalha da Vendinha, e o museu ele guarda algumas peças históricas referentes a essa revolução, né? Museu, farda, fuzil, que foi utilizado na Revolução de 32. Finamur, para quem está em casa entender melhor hoje o nosso programa, conta um pouco para a gente a história da Revolução de 32, o que motivou acontecer toda essa revolução aqui no ano de 1932? Foi uma revolta dos paulistas, né, contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele acaba dando um golpe de Estado e acaba nomeando, a partir de então, os interventores, chamados interventores, né, que eram nomeados como governador, como prefeito das cidades, dos estados, e há uma insatisfação muito grande, principalmente dos paulistas, porque havia um revezamento entre os presidentes de Minas e São Paulo, né, na chamada República do Café com Leite, e quando esse poder é tomado das mãos, entra Getúlio Vargas, que era gaúcho, e intervém, por exemplo, nomeando um pernambucano como governador de São Paulo, gera uma insatisfação, porque a população queria a promulgação, a instituição de uma nova Constituição. E isso acaba gerando revoltas, e o Estado de São Paulo acaba chamando não só o soldado para lutar nessa revolução, como os próprios civis, como é possível ver em vários cartazes da época. Os jovens acabaram pegando em armas para lutar do lado de São Paulo, né? A gente costuma falar que a gente teve uma batalha aqui em Pouso Alegre da Revolução, qual saímos vencedores, mas é importante frisar que era uma luta do governo de São Paulo, tanto que lá é feriado no dia 9 de julho em todo o estado de São Paulo, porque eles lutavam pela promulgação da Constituição, né? Só que os mineiros, no caso, ficaram do lado dos legalistas, do lado de Getúlio Vargas, né? Mas a gente teve uma batalha muito importante, conhecida como a Batalha do Leste, quando o batalhão Fernão Dias ele sai de São Paulo e tenta tomar a região do sul de Minas, cidades próximas a Pouso Alegre, como Jacutinga, Ouro Fino, Borda da Mata. Pouso Alegre sendo centro estratégico dessa operação para descer para a região do Vale, acaba sendo um centro de atenções. Agora, Finamur, só aproveitando essa deixa dentro desse contexto, até para a gente mostrar um pouco dessa história para quem está acompanhando essa nossa entrevista, esse nosso programa, por que essa revolução baseou-se muito entre Minas e São Paulo, nessa região aqui? Por que foi entre esses dois estados? Na verdade, Lucas, as forças paulistas, elas acreditavam que mais estados iriam se juntar a elas. No começo até teve uma iniciativa do Rio Grande do Sul, mas acaba ficando apenas São Paulo e Mato Grosso. Então aqui onde já na região do sul de Minas, na divisa com o estado de São Paulo, né, supunha-se que seriam batalhas assim, fáceis de ser tomadas pelos paulistas. Mas com a resistência dos legalistas, do governo de Getúlio, e ainda a desistência dos outros estados que estariam envolvidos junto com São Paulo na operação, acabou ficando muito difícil, né? Por isso as batalhas se deram mais aqui entre Minas e São Paulo, né? Quando acabou estourando mesmo a Revolução. Finamur,
hoje a gente vai fazer de maneira itinerante novamente nosso Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo. A gente vai sair daqui do museu, né? Vocês estão vendo aí durante essa nossa entrevista, o Marquinhos mostrou para vocês algumas imagens, algumas peças aqui do museu. Hoje vocês vão fazer conosco uma viagem ao tempo. Nós vamos lá nesses locais que hoje, lógico, vão estar completamente diferente do que era há 80 anos atrás. Mas a gente vai mostrar para vocês, inclusive hoje, o local exato aonde houve ali uma batalha, inclusive o registro fotográfico, a gente vai conseguir estar no mesmo local que foi a Revolução 80 anos atrás, né? No mesmo local, vamos lá para onde passava o trem antigamente, onde foram interceptados soldados paulistas, possivelmente, né? A gente vai para o local onde se deu a batalha. Inclusive a gente tem até depoimentos de pessoas que viveram de perto essa realidade, né? Vamos conversar com moradores, né, do local para a gente entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais dessa história, que muitas vezes é falada de forma superficial, né? A gente vai entrar um pouquinho mais dentro do assunto, estando até nos locais onde aconteceram, né, essas lutas, para a gente recontar um pouquinho dessa história da Revolução Constitucionalista, conhecido também como a Revolução Paulista. Juliano, eu já estou curioso, ansioso. Vamos lá para a gente ver? Vamos lá, vamos até o local. Vamos lá então, vem comigo. É o programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo. Agora sim, nós estamos aqui no bairro São João, o palco dessa batalha de 1932, uma revolução que para nós aqui constitucionalista foi sangrenta, né, Finamor? Uma revolução sangrenta, Lucas, e que marcou a história, né, não só da região, como também de todo o Brasil. Ô, Finamor, conta pra gente, você que é um pesquisador, tem acompanhado muito, esse momento que nós estamos aqui, para quem quiser localizar aqui no bairro São João, é a antiga rua Curruíra. Nessa região aqui, aqui na verdade é a rua Uirapuru, mas é nessa região aqui do bairro São João. Aqui, os soldados montaram uma campana nessa região aqui lá em 1932, né? Exatamente, Lucas. Ao saberem, né, que a Frente Paulista chegava até a localidade aqui para fazer um pouquinho aí da contextualização do que acontecia na época, uma Frente Paulista na época que estava brigando contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Ele tenta tomar as cidades de Minas. Pouso Alegre era ponto estratégico porque as batalhas se davam mais na região ali de Cruzeiro, né, no Vale do Paraíba. Então eles tomaram Jacutinga, vieram tomando depois Borda da Mata, Ouro Fino, até chegar em Pouso Alegre. E a informação chegou antes aos soldados, né, legalistas, e eles ficaram aqui de prontidão esperando essa frente que vinha do estado de São Paulo. Agora conta para nós, Finamor, nós estamos numa região aqui, por que eles escolheram essa região que nós estamos aqui para fazer aí os preparativos para o ataque? Provavelmente, Lucas, por ser um ponto estratégico. Nós estamos num ponto alto aqui, né, nas imediações do Vista Alegre, no bairro São João, e aqui com certeza deve ter sido um ponto estratégico para eles atacarem os trens que vinham, né, de São Paulo em direção à cidade. Como eu havia dito, eles pretendiam tomar Pouso Alegre para depois se aproximarem, descendo a região ali de Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, até chegar no Vale do Paraíba, né? Então aqui foi onde se deu o confronto que ficou conhecido depois como a Batalha da Vendinha, né? O nome como era popularmente conhecido o bairro. Vale frisar, né, que essa batalha ela durou 87 dias e demorou um pouquinho para ver o confronto frente a frente nas regiões onde houve os principais conflitos. Diferente daqui. Aqui já a Revolução começa no dia 9 de julho e dia 20 começa, na parte da tarde, o combate aqui quando os paulistas foram surpreendidos.
Agora, Firamur, conta pra mim, tem uma história aí que conta-se aí que os soldados daqui avisaram os moradores, porque já tinha morador aqui na região do bairro São João nessa época, né? Já tinha, era o popular bairro da Vendinha, com bem menos moradores que hoje, né? Que hoje é o bairro mais populoso de Pouso Alegre, mas na época há relatos, né? Que o próprio exército, ele emite um comunicado avisando para os moradores deixarem a região, deixarem o bairro. E a gente sabe de histórias também que foram contados mais tarde, né? Os avós, os pais contaram para os filhos que muita gente se recusou a deixar as casas do bairro e acabaram ficando escondidos. Há relatos de pessoas que ficaram embaixo de porão, por exemplo, só ouvindo os tiros. E esses tiros eles eram ouvidos por toda a cidade, né? Quando se deu o combate aqui. E a gente tem na história registrado oficialmente 13 mortos, que seriam 12 da Frente Paulista e um legalista. Porém, há relatos de que muitos corpos voltaram para o estado de São Paulo. Então, acredita-se que tenha sido um número bem maior. Bom, então aqui de cima, pessoal, já dá para imaginar como teriam sido os tiros dos canhões. Ô Firamur, e é interessante a gente vendo essa história da Revolução de 32, algumas curiosidades, né? Parece-me que nessa Revolução de 32 foi a primeira vez que um avião pousou aqui em Pouso Alegre, né? Isso, nós temos o registro, né, em foto do primeiro avião que teria pousado em Pouso Alegre. E detalhe também, Lucas, essa foi a primeira vez que o Brasil utilizou avião numa guerra, né? A Revolução de 32 ela acontece no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra o Brasil praticamente ele participou apenas com equipe médicas, né, enfermeiros e medicamentos que foram enviados, mas ele não participou da guerra em si. Então, durante a Revolução Constitucionalista, a primeira vez é usado avião pelo Exército Brasileiro. E a gente pode dizer também que é a primeira vez que Pouso Alegre sente o impacto de uma revolução, né, de uma guerra. É verdade, a Revolução de 32 ela vira um marco assim de um acontecimento, até pelas proporções que se tomou, né, a Batalha da Vendinha com os mortos. A gente pode ver, né, recapitulando aí as imagens, inclusive dos corpos que foram levados para o centro de Pouso Alegre para depois serem sepultados, né? A gente sabe, existem muitos relatos de que os paulistas teriam levado de volta muitos corpos de soldados mortos, né, que não ficaram aqui, inclusive do chefe do batalhão. Esse batalhão que veio de São Paulo, né, que foi pego de surpresa aqui, vamos dizer assim, na entrada do bairro São João, ele chamava-se Batalhão Fernão Dias, né, e o chefe do batalhão ele foi morto pelos legalistas. Ô, Firamur, e é bom até o pessoal de casa que está acompanhando nossas histórias e memórias, o objetivo do programa, a gente sempre gosta de falar para o telespectador que é isso, é a gente levar você que está acompanhando de casa, no conforto do seu sofá, ou vendo aí pelo smartphone, enfim, conhecendo um pouco da história de Pouso Alegre, porque a gente sabe que é uma história que não é contada na maioria das vezes nas salas de aula. Então, muitas vezes os alunos, né, os novos, jovens alunos, não têm esse acesso. E através da TV Câmara, do Museu Histórico Tony Toledo, elas têm essa oportunidade. E isso que é o interessante, né, Juliano? Você especializou nessa história aqui de Pouso Alegre, na história no contexto aqui da nossa região, porque a gente sabe que isso não vai ter nos livros de história, e sim nessa versão oral que está acontecendo aqui com a TV Câmara e o Museu Tony Toledo. Então, Lucas, a questão da história, por exemplo, da Revolução Constitucionalista, o livro até traz, mas muitas vezes não dá tempo do professor entrar em determinado assunto e ficar durante muito tempo explicando. Por isso que você até ouve as pessoas conversarem e relatarem que sabem da existência dessa batalha, mas não sabe por que se deu, o que causou essa batalha, por que foi aqui, né? Então, a gente recapitulando aí, foi uma revolução que aconteceu em que o estado de São Paulo ele se revoltou contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Estava sendo naquele momento o primeiro presidente depois da República Velha, né, que intercalava os presidentes de Minas e de São Paulo. Então ele promove intervenções. O que é isso? Ele próprio denomina governadores de São Paulo, de Minas, de todos os estados, e
a política de São Paulo ficou muito insatisfeita, né, com o interventor nomeado para São Paulo. E eles queriam a instituição, a promulgação da nova Constituição brasileira, o que foi conseguido depois até em São Paulo, dia 9 de julho, ele acaba virando, né, a data de comemoração dessa revolução, porque os paulistas, embora eles tenham perdido essa batalha aqui, eles se consideram os vencedores de toda a revolução, porque eles conseguiram depois a promulgação da Constituição, embora ela tenha sido depois, né, desfeita novamente quando Getúlio Vargas cria o Estado Novo e implanta uma ditadura no Brasil. Ô Fernando, você estava falando isso, eu tô lembrando isso, que a minha avó contava muito essa história quando a gente era criança, que a minha avó, ela presenciou essa revolução de 32, inclusive depois nós vamos até lá onde que era o sítio da minha avó, lá a chácara dela, foi um local onde houve depósitos de soldados, que ela me contava para mim quando eu era criança, que o meu avô, ao comprar o terreno, ele falou assim, mas você vai comprar essa chácara, esse sítio, no lugar onde eles colocaram soldados mortos durante a Batalha da Vendinha, e a gente vai mostrar um local que foi depósito. Quer dizer, que a história então narra que não foram só os mortos ali registrados, teve mais mortos, foi uma batalha bem sangrenta para a época aqui em 32, né? Foi bastante sangrenta. Oficial a gente tem, né, 13 mortos, no caso 12 paulistas e 1 legalista das tropas de Getúlio, mas acredita-se que muitos corpos foram levados de volta para o estado de São Paulo. Né, aqui a gente falou do chefe do batalhão, mas que teria tido outros feridos também que acabaram não sobrevivendo e que foram levados. A história, eles falam que não oficial teria sido a média de até de 60 mortos dessa batalha. Olha só, e aqui para comemorar tem um marco aqui no bairro São João, que fica próximo à Igreja Matriz de São João Batista, né? Esse marco a gente vai visitar lá daqui a pouco, né? Nós vamos visitar, Lucas, e só para complementar, né? A gente falou aqui de 13 mortos na batalha aqui oficial, mas essa revolução, contando assim de uma forma geral, ela teve quase 1000 mortos. Se a gente for ver, morreu mais gente na Revolução Constitucionalista, mais brasileiros, do que na própria Segunda Guerra Mundial. Então é uma história que marca muito aí uma revolução sangrenta no Brasil nessa época, né, no início dos anos 30. Né? Isso, as principais batalhas se deram ali na região de Cruzeiro, na região do Vale do Paraíba, mas aqui também foi uma das batalhas que foi muito importante para o desenvolvimento depois das batalhas daquela região, já que Pouso Alegre era ponto estratégico. Bom, a gente está aqui na rua Uirapuru, que é próxima à rua Curruíra, aqui próximo ao bairro Vista Alegre. Vamos subir até o monumento lá na igreja? Vamos lá? Vamos lá saber um pouquinho mais desse marco. Vamos lá então, vamos embora. Agora sim, nós estamos chegando aqui no marco que simboliza o 20 de julho de 1932, é o marco da Revolução. E é legal, né, Finamur, que aqui é um ponto no bairro São João, o pessoal de casa vai ver de outro ângulo, que a gente consegue avistar aqui parte de Pouso Alegre, inclusive a área preservada do Exército também. É verdade, Lucas. Aqui é onde foi feito esse monumento, né, em homenagem àqueles soldados que lutaram naquele momento importante, né, para a região e para o Brasil, no caso para quem estava lutando do lado do governo, para reprimir os paulistas que chegavam no trem até aqui a região do bairro São João. Bom, esse marco aqui a gente está vendo aí, ele foi feito pela Prefeitura de Pouso Alegre em parceria com o Comando AD4, hoje, né, 14º GAC, em 1982, quando comemorou-se 50 anos dessa revolução, que foi, como você lembrou aí nos blocos passados aí, um marco da ingressão de Pouso Alegre numa revolução que trouxe aí alguns mortos e feridos, né? Isso, Lucas. Anteriormente até eles haviam construído um outro marco que acabou sendo demolido, né? E
E para trazer de volta a história, para não deixar esquecida, foi feito esse outro monumento em 1982. Agora, a gente vê aqui que tem algumas curiosidades aqui, ó. Vamos pedir para quatro curiosidades que eu vi aqui, o Finamur vai explicar para nós aqui. Vou até deixar aberto que o Marquinhos pega que eu vou desse lado aqui, Finamur. A gente tem 4 postes, esses postes com certeza eram postes da antiga Pouso Alegre, uma iluminação antiga da cidade, né? Aparentemente, Lucas, são postes antigos. Há um pouco de um saudosismo, principalmente quando a gente vê algumas fotos, principalmente da Doutor Lisboa, né? Que traz esses postes e outros parecidos, né? Que deixa a imagem mais nostálgica, parece mais aquelas imagens de filme da década de 40, de 50. Porém, a beleza não pode ser associada à questão do recurso, né? Porque as lâmpadas na época e todo o sistema era uma iluminação muito fraca, muito baixa, né? Nada comparado ao que eles têm hoje. Mas eles remetem ao passado, né? Por causa das suas características, né? De seu modelo. E aqui nesse monumento a gente tem aqui, olha só, 2 balas de canhão que eram utilizadas na guerra como símbolo aí desse marco, né? Eu acho que é até mais recente quando foi colocada essas balas aqui no monumento, que até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, não existia. A nossa viagem hoje é sobre a Revolução de 32. Juliano Finamur e eu estamos caminhando, narrando essa história, mas agora a gente tem que fazer um intervalo, né, Finamur? Vamos fazer um intervalo e vamos voltar com mais histórias. Isso, agora você que é de Pouso Alegre já deve ter ouvido falar no Morro Frio. Você já ouviu falar no Morro Frio? Morro Frio, com certeza já. Faz parte também da Revolução de 32, né? Faz parte. Vamos para o local onde se deu, né, o encontro das tropas. Mas já, depois do intervalo. Vamos descer até lá? O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso.
Influência religiosa. A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos santos evangelhos no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. O registro fotográfico é de 1932, 20 de julho. Nós estamos no mesmo lugar, só que quase 100 anos depois dessa Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista. Finamur, pessoal de casa imaginar, nós estamos aqui no mesmo local onde essa fotografia, esse registro foi feito há mais de 80 anos, né? Quase 100 anos atrás. Então, Lucas, é uma curiosidade, né? A pessoa naquele momento, o soldado que tirou a fotografia, talvez nem imaginasse as proporções, né, que aquela revolução traria. Então, de forma alguma, imaginava, né, que 80 anos depois uma matéria de televisão estaria sendo feita no mesmo local. Isso é interessante a gente mostrar pro pessoal que essa área aqui, Finamur, a gente vai dar as costas, mas o pessoal tá vendo aí, ó. Essa área toda aqui foi uma área utilizada no campo de batalha porque eles tinham acesso às tropas e era um local estratégico, né? Com certeza, eles se posicionaram no Morro da Vendinha, aqui nessa montanha onde aparece na foto tirada em 32, onde estão os soldados, né? Que dá para o local onde passava a ferrovia, né? De onde teria vindo o primeiro trem, né? Com os soldados paulistas. Então nós estamos exatamente no local, né? Onde aconteceu, né? No Teatro das Operações aqui. Isso é o objetivo do nosso programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, essa versão itinerante que eu vou com meu amigo Juliano Finamur, historiador, um grande pesquisador nessa área da história de Pouso Alegre, e juntos a gente vai desbravando, né? Estamos desbravando os conhecimentos da história de Pouso Alegre para quando você vir passar aqui pelo Morro Frio. Morro Frio é uma estrada antiga de Pouso Alegre, essa antiga estrada que ligava aí o bairro São João até o distrito de São José do Pantano, um acesso muito comum que foi cena de guerra, por isso que talvez até chama-se Morro Frio, né? Então, as coisas elas vão ganhando nome também, né? E as pessoas vão coisificando, né? Sem saber o porquê daquilo, como que aconteceu, né? E para a gente parar para pensar esse local, quantas pessoas passam aqui diariamente, né? Então é importante um programa como esse para as pessoas olharem um pouquinho mais para o passado, para aquilo que aconteceu, que é aquilo que marcou gerações, né? A gente falou da questão da Revolução e tem outras centenas de histórias e lugares de Pouso Alegre que foram palco de histórias importantes do nosso país. Histórias essas que vocês vão conferir sempre no programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, que a gente vai trazer essa história no atual, né, no hoje, para você ver o que foi no passado. A gente continua nossa viagem, agora a gente vai descer o Morro Frio. Descendo o Morro Frio, a gente vai mostrar aonde foi ali o local onde que houve ali, próximo ao descarrilhamento do trem, onde houve um ataque ali e onde alguns soldados feridos e mortos ficaram alojados. Hoje a casa não existe mais, mas é um local onde que foi ali um ponto importante nessa revolução próxima à entrada do bairro Cajuru, né? Vamos com mais história, Lucas, revivendo os lugares onde aconteceram, onde se deram os fatos.
Bom, e a gente vai subindo aqui, acompanhou com o Finamor, a gente vai subindo aqui. Vocês veem que, olha só pra vocês verem como a gente vive aqui o personagem, né? Local aqui difícil acesso, mas a gente faz questão de subir até aqui e mostrar a vocês aí de casa a importância de levar a história em movimento. Vamos descer o Morro Frio? Vamos acompanhar com a gente? Nós estamos aqui no local, Finamor, que era onde passava a linha férrea, a antiga estrada férrea, no cruzamento aqui com a estrada do bairro Cajuru, que dá acesso ao pantano, né? Aqui teria acontecido um dos momentos históricos dessa Batalha de 32, né? Então, Lucas, o trem passava por aqui, né? E há relatos de que os soldados paulistas, quando eles chegaram na primeira comitiva, né, o batalhão Fernão Dias, eles foram atacados próximo a esse local. Uma estratégia que foi usada na época era descarrilhar, né, os trens através, eles intervinham na própria ferrovia, desmontavam os trilhos para que o trem não passasse. E aí então os soldados paulistas foram pegos de surpresa por essa estratégia e foram abatidos aqui. Quer dizer, então foi um momento assim que as pessoas na época, os soldados na época, foram pegos de surpresa. Então aquele trem cheio de soldado que vinha para fazer o ataque aqui foi surpreendido, não esperava que os legalistas iriam fazer essa surpresa para eles, desagradável no caso naquela época, né? Então, aí onde eles acabaram perdendo a batalha, embora isso já fosse de certa forma previsto, porque eles estavam em número muito menor, né? Tanto na questão dos aviões que foram utilizados também durante a Revolução, e nas batalhas eles perderam porque o número de soldados legalistas que estavam do lado do Getúlio Vargas era um número muito maior. Então eles perderam essa batalha, mas para tudo tem que haver uma estratégia, né? E a estratégia utilizada pelos legalistas foi essa questão da sabotagem dos trilhos. Bom, e uma outra curiosidade para quem está acompanhando o programa é que nesse local ali, onde está uma casa, hoje era uma fazenda antiga, foi ali depositado alguns soldados feridos ali, alguns, né? Eu falo isso porque eu conto que a minha avó, que era proprietária da terra, a Teresa Augusta, o Zé Evaristo, contava que ali chegaram a ficar soldados feridos dessa batalha, trazidos aqui pela linha férrea. O mais importante, Lucas, o mais interessante é saber dessas histórias que são contadas, né, de geração para geração, oralmente. No caso, até o local aqui, ele é mais conhecido como ponto de referência quando se fala Ponte do Zé Evaristo. E muitas vezes as pessoas desconhecem que essas pessoas, né, viveram essa história, ouviram os pais contando. Isso é natural, tanto quanto a questão da Segunda Guerra, que é mais recente, e a gente tem histórias também da Revolução Constitucionalista, como há relatos, por exemplo, de moradores do próprio bairro São João, que tem o avô ou a avó que se esconderam, né, nas casas e não saíram, porque imaginavam talvez que a batalha na verdade não fosse acontecer, ou que não fosse ser nada grave, e na verdade ela começa à tarde, né, do dia 20 de julho de 32 e vai até de madrugada, né, tendo um saldo grande de mortos. Então é a história contada de geração em geração, e muitas vezes, principalmente no passado, hoje é diferente, mas naquela época, quando às vezes a história acontecia, o fato ele ocorria e não era registrado, né, vamos dizer assim, de forma escrita, por exemplo, mas é passado de forma oral, onde às vezes acontece algumas divergências, né, mas não deixa de ser narrado o fato da forma como as pessoas viram na época, como as pessoas imaginaram na época. Isso é bom a gente estar lembrando aqui nesse caso aqui dessa batalha do bairro São João, que aconteceu aqui nessa encruzilhada aqui da Ponte do Zé Evaristo, o Zé Evaristo que foi meu avô, e então a minha avó sempre vivia, porque ela presenciou muito essa história, ela sempre narrava pra gente quando criança, de que havia aí algumas batalhas, e até quando meu avô comprou essa região que era toda dele, da chácara dele, havia ali a história de, você vai comprar ali, mas
ali foi depósito de soldados mortos da Revolução de 32. Então, quer dizer, isso ficou na história, foi passando, e a gente aqui registrando mais uma história oral que a população está tendo acesso. Como você disse, é uma forma da gente registrar essa parte da história que aconteceu em Pouso Alegre. É verdade. Agora, eu lembro, você falando, eu também lembrei a questão dessa história sendo contada e de uma forma, às vezes, diferente ou não. Eu estudei certo tempo durante o ensino fundamental na Escola Geraldina Tosta, do bairro São João. E era contado pelos professores, inclusive, sem ter um aprofundamento na história, né, de que existiam também corpos debaixo da escola, ali no São João. É aquela coisa, as pessoas vão contando de uma forma, né, que não é que deixa de retratar uma realidade, mas ela apuram de forma diferente o contexto de toda a questão, né? Por exemplo, a questão da fotografia que nós falamos agora há pouco. Na época já era mais difícil ter um acesso ou ter um registro fotográfico igual hoje, né? Então a gente falou de várias possibilidades de onde pode ter sido o trem de São Paulo ter sido interceptado pelos soldados legalistas. A gente presume-se que foi aqui. Por exemplo, por uma foto que a gente mostrou agora há pouco, a gente tem ideia que o local foi por aqui. Mas de tempos em tempos essa história, às vezes, ela é passada de forma oral, com algumas modificações, mas sem fugir, né, do contexto geral daquela história. E como a gente estava falando das histórias orais, passando de geração em geração, a gente encontra aqui a Ana Augusta Ramos. Ela conheceu parte dessa história que a gente falava da Revolução de 32 e hoje está aqui, né? A Ana Augusta é minha tia, a gente conhece ela por tia Anitta e vai ajudar a gente a contar essa história, né, tia? A senhora... Se eu puder ajudar, eu ajudo. A senhora viveu ali de perto, você lembra de perto, ainda quando criança? Quando eu era criança, isso aqui foi quando nasceu o primeiro irmão meu, que é o Zé Evaristo, né? Ele nasceu em 31, foi o que a minha mãe contava para nós, que foi da tempo que foi foi uma revolução horrível para eles, né? Naquele tempo eu não existia ainda. Aí do meu irmão nasceu no 31, que foi para 31 para 32, né? Aí eles a conta quando foi aquele coisa mais triste que foi aqui em Pouso Alegre, né? Os antigos que moravam aqui, tudo conta essa história para nós, né? Que foi muito duro, foi muito difícil. As mortes que morreu, a casa que nós íamos morar aqui, era a casa que apoiava o soldado, né? E ia morrendo, eles iam jogando lá dentro da casa. Foi muita gente que morreu, foi muito. Então a gente narrava ali um pouquinho antes da história, essa história que eu falei para vocês, que a minha avó contava, e agora a minha tia aqui tá completando. Durante a batalha, os soldados que iam ficando feridos, mortos, iam ficando alojados tudo na casa. Era morrendo que era daqui, eles iam colocando tudo ali. E teve muitos que morreram, né, que foi para lá também, que já foram para lá, que já estava morto. Na Embuia, né, lá em Embuia teve muita morte. Então a gente lembra disso contando lá de trás, que veio a minha mãe, meu pai, né, que já eram os mais velhos. E hoje eu estou com 85 anos, conto aquilo que eles me contavam, né. Então hoje a gente vê falar em revolução, todo mundo tem medo, né, dá medo que dá, né, mas nós já passamos por muita coisa triste, já. Isso aí, então, a história da minha tia Anitta aqui foi a história que a gente completou falando da vida, né, dessa Revolução de 32 e que a gente completa encerrando aqui. A gente vai lá chamar um rápido intervalo, depois a gente encerra o programa lá no Museu Histórico para a gente finalizar essa história pela Revolução de 32. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas.
Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Influência religiosa. A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos Santos Evangelhos, no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. Infelizmente, estamos chegando no último bloco do nosso programa Histórias e Memórias. Hoje vocês viram que foi uma história narrada da Revolução de 1932. Iniciamos aqui no Museu Tony Toledo, nosso ponto de partida, nosso ponto de saída, né, Finamur? E fomos lá, Finamur, cara, eu gostei muito dessa parte da gente poder vivenciar um pouco o que os soldados legalistas vivenciaram há 80 anos atrás, né? E que hoje a realidade é outra completamente diferente. Um bairro mais populoso de Pouso Alegre é o bairro São João, mais de 35 mil pessoas residem lá. E imaginar que há 80 anos atrás ele foi palco de uma guerra, né? É verdade, Lucas. A gente recontar essa história e repensar a forma como que aqueles sujeitos eles vivenciaram o horror da batalha. A gente contar a história de guerra, de batalha, muitas vezes desperta até o interesse e a emoção, principalmente dos adolescentes, quando vê um canhão, por exemplo. Mas, na verdade, há muito medo, há muita tensão e desespero, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, a gente reviver esses passos e lembrar daquelas pessoas que estavam ali, independente se estavam do lado A ou do lado B, mas era uma história acontecendo com vidas ali em risco. E, na verdade, algumas perdidas, né, infelizmente, mas é o que aconteceu na época. Então, é uma coisa para a gente parar e pensar assim, a gente revivendo esses locais, né, do quão difícil foi para aquelas pessoas que estavam naquele campo. Histórias e Memórias, Museu Tony Toledo, especial Revolução 1932, Batalha da Vendinha. Fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Finamur, mais uma vez, obrigado pela parceria. Tá certo, Lucas, um abraço e até a próxima. Até a próxima, obrigado.